Olá, população itiguense, tudo bem? Meu nome é Jadson, sou um dos médicos que atende atualmente aqui no setor Covid da cidade de Itinga. Hoje estamos aqui reunidos para explicar um pouco sobre o fluxo de atendimento no centro e apresentar a nossa equipe. Com o aumento da demanda de pacientes, de casos positivos e das notícias aí dos óbitos que a gente teve no último mês, foi necessário estar aumentando o número de funcionários para que o serviço funcionasse de forma mais eficiente. Então, ouvindo a população, ouvindo os coordenadores, essa demanda ela foi atendida pela Secretaria de Saúde. Hoje nós estamos com Karine, que é técnica de enfermagem, Armstrong, como enfermeiro, Raquel, que é enfermeira coordenadora, e Felipe, técnico de enfermagem. Além disso, tem eu e o Dr. Flávio como médicos que atendemos aqui no centro. É importante a gente frisar alguns pontos que estão ocorrendo durante o atendimento aqui. O primeiro deles é que muitos pacientes estão procurando atendimento de forma tardia. O paciente começa a apresentar os sintomas, porém depois de 10, 12 dias que eles vêm à procura nossa para tentar fazer um teste, passar por uma avaliação médica, e nesse momento a questão dos medicamentos, do acompanhamento, ela já ficou para trás. Porque o importante é o paciente iniciar os sintomas e procurar o serviço imediatamente, porque nesse primeiro momento a gente consegue fazer uma avaliação mais assertiva, a gente consegue solicitar o teste mais adequado, fazer uma prescrição de acordo com os sintomas do paciente e fazer um monitoramento diário desse paciente. Então é importante que vocês, população, se atentem aos sintomas que vocês estão sentindo e quando começar a sentir a dor de garganta, uma febre, nariz escorrendo, mal-estar, procure a gente. Ou então procure uma orientação no PSF, que o próprio PSF orienta o encaminhamento aqui para o centro. Tá ok? Outro ponto que a gente precisa abordar nesse momento é a questão do isolamento. Os pacientes procuram o centro, passam por todo esse processo que eu falei, porém, quando a gente coloca o paciente em isolamento, muitos não estão respeitando esse isolamento. Acham que por estarem com poucos sintomas, eles não cumprem o isolamento. Vão à farmácia, vão à padaria, às vezes viajam para outras cidades, vão resolver questões pessoais em outras cidades como justificativa e acabam desrespeitando isso. Hoje, a gente sabe que o isolamento ele é um passo fundamental do combate ao Covid. Então, o paciente que não respeita o isolamento, ele coloca em risco tanto a vida dele quanto dos familiares e do resto da população. Então é importante que todos tenham consciência e quando a gente orientar o isolamento, que cumpra adequadamente, ok? O segundo ponto que a gente precisa abordar aqui é a respeito das datas dos testes. Há muitos questionamentos sobre, por que meu teste não é hoje? Por que o teste leva tantos dias para ser realizado? Quando é que vai sair o resultado? O que acontece é o seguinte, cada teste tem um período ideal e indicado para ser realizado. Então, se o paciente vem com sintomas há 7 dias, esse paciente ele não vai poder mais fazer o teste que vai para a Pedra Azul, que é o melhor teste que a gente tem, que é o que enfia o cotonete no nariz, e ele leva alguns dias para sair o resultado. Esse paciente, depois de 7 dias, então ele vai fazer aquele teste que só no 14º dia do início dos sintomas, que vai apresentar os anticorpos no sangue. Ok? Outros testes que a gente tem é o antígeno. No momento, esse teste está disponível apenas para os profissionais de saúde, porém já foi realizada a compra para estar fornecendo também para a população esse tipo de teste. Ele também tem a data correta para ser realizado. Então, a indicação do teste ela é do fabricante e uma indicação médica. Precisa passar pela avaliação para o teste ser realizado no prazo adequado. Um teste fora do prazo, ele não é válido. Um teste fora do prazo negativo não significa que você está negativo. Você pode ser um falso negativo. Futuramente, daqui uns 2, 3 dias, se fizer o teste correto, pode dar positivo. E nesse meio termo, você achando que deu negativo, está circulando na cidade, acaba transmitindo para as outras pessoas. Um quarto ponto que a gente precisa avaliar. Um outro ponto que a gente precisa avaliar é a questão das vacinas. O paciente que recebeu a primeira e a segunda dose da vacina,
a gente acredita que ele esteja imunizado. Porém, ele mantém o risco de contrair o vírus e de transmitir. A vacina não é garantia que as pessoas não irão pegar Covid. Todas as pessoas que receberam a vacina, elas estão sujeitas a pegar e a transmitir. Então é importante manter o isolamento social, o distanciamento, quando indicado pelo médico, e ter a consciência de que não é o momento da gente aglomerar, não é o momento da gente ser irresponsável. Okay? E o último ponto a ser abordado aqui é a respeito do monitoramento. O monitoramento ele é feito a partir de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os pacientes que não têm comorbidades, que são pacientes que possuem menor risco de virem a apresentar complicações pelo Covid, esses pacientes, o monitoramento é feito entre 24 a 48 horas, ok? Então, às vezes o paciente procura o centro Covid e a gente entra em contato com eles a cada 2 dias, porque são pacientes que apresentam um menor risco de complicação, são pacientes que não têm diabetes, que não são obesos, que não têm pressão alta, que naturalmente a gente espera que a doença evolua para a cura. Então, esse monitoramento é feito nesse período de tempo. Os pacientes que apresentam comorbidades, quais seriam? Problemas cardíacos, diabetes, obesidade e entre outras doenças, como doenças pulmonares, o acompanhamento é feito mais encurtado, a cada 24 horas. Então, sempre o pessoal aqui, a nossa equipe está ligando, entrando em contato, perguntando como é que está, como os familiares estão. Então, é importante vocês passarem o número correto do telefone para a gente conseguir entrar em contato. Quando receber a ligação, atender, porque alguns pacientes não estão atendendo a ligação feita pelos funcionários, ok? E além do monitoramento via telefone, a gente tem um monitoramento que é feito presencial para os pacientes que podem complicar, que são aqueles pacientes que a gente coloca eles com um potencial de risco elevado. Para esses pacientes, a gente tem CARIN, que é a técnica de enfermagem, que ela pode ir na casa do paciente, olhar a saturação, olhar a pressão, olhar a glicemia. Então, esse monitoramento presencial, ele é feito para esse tipo de paciente, o paciente que a gente considera grave. Os demais pacientes, as orientações são sempre, em caso de sintoma como falta de ar, cansaço excessivo, por exemplo, saí do quarto, fui na cozinha, saí do quarto, fui no banheiro e cansei, a gente orienta procurar o centro Covid no horário comercial, de segunda a sexta, ou então a UPA nos períodos noturnos ou nos finais de semana. Essas eram as orientações, as informações que a gente tem para passar para vocês hoje. A gente espera que vocês tenham consciência, que entendam que o momento que a gente está passando é um momento delicado, as pessoas estão adoecendo muito, o nível de transmissão está altíssimo e, infelizmente, a gente tem perdido muitos pacientes. Fiquem com Deus, mantenham o distanciamento social, usem máscara e qualquer sintoma que vocês sentirem, procure a gente.